Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre gases. Mas a gente vai ter uma abordagem um pouco diferente, que nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre efeito estufa. Sabe naqueles dias que a gente tá com muito calor, a gente não aguenta mais, e a gente precisa sempre se refrescar. E aí vem aquele tio da gente falar, é culpa do efeito estufa. E ele tá certo, viu? Porque realmente o efeito estufa tem uma culpa nisso aí. E o planeta tá ficando mais quente, então realmente a gente consegue notar, os monitoramentos ultimamente conseguem notar, mas antes da gente falar sobre efeito estufa, então eu preciso que você primeiro pense em uma estufa, sabe? Aquela estufa lá dos alfaces que você vai na horta e tem lá os alfaces e uma cobertura por cima e o sol batendo naquela cobertura. Pois é, o planeta é desse jeito, o planeta é uma verdadeira estufa. Isso ocorre naturalmente, pessoal, porque o sol, a gente sabe que o nosso planeta, nós estamos na Terra, que está no sistema solar, e o sol fornece luz e calor para o nosso planeta. A camada de ozônio filtra a radiação, mas alguma parte dessa radiação consegue atravessar a camada de ozônio e chega aqui na forma de energia para a gente. Essa radiação que passa pela camada de ozônio, ela ilumina e aquece o planeta. Além de várias outras funções que a iluminação solar tem aí na vida do nosso planeta. Bem, o que acontece a partir de agora? Quando essa luz passa pela camada de ozônio e chega aqui na atmosfera a gente sabe que nós temos ali uma grande mistura de gases. Nós temos gases, os mais comuns que nós temos são o oxigênio, o nitrogênio, o dióxido de carbono, que são aqueles mais famosos, né? Então vamos focar nesses aí. Mas a gente sabe que a gente tem vários gases que podem estar dispersos na atmosfera. E esses gases, pessoal, eles absorvem parte dessa radiação que entra e atravessa a camada de ozônio e absorvem essa radiação na forma de calor. E aí o que acontece? É graças a isso que a gente tem aqui, então, uma temperatura agradável para a gente viver. Porque lá no espaço, apesar de ter o sol lá no espaço é muito frio, porque não tem matéria, não tem gás para absorver a energia luminosa em moléculas e transformar isso em calor. No entanto, aqui na Terra a gente tem um grande problema, que a gente tem liberação em excesso de alguns gases na atmosfera. Então a gente tem aí o exemplo do metano, que é muito liberado pelo gado, né? Então a gente tem em sistemas de culturas bovinas, a gente tem um excesso de liberação de metano. Os carros e a indústria liberam vários tipos de gases, mas principalmente óxido de carbono e monóxido de carbono, que contribuem aí também para o agravamento do efeito estufa. Como a gente já falou, o efeito estufa ele é um fenômeno natural. No entanto, quando a gente tem essa liberação em excesso desses gases, por essas formas que a gente acabou de falar, a gente tem um agravamento do efeito estufa que gera aí um aquecimento global. E realmente, né, o planeta está ficando mais quente. E sempre tem aquela pessoa que fala assim que o aquecimento global é uma farsa, porque tem feito frio ultimamente. Mas na verdade, pessoal, quando a gente sente mais frio que o normal, isso também é um efeito do aquecimento global. Para efeito de conhecimento de vocês, o nosso planeta ele é um sistema termodinâmico. E quando um local ele fica muito aquecido, é necessário uma compensação dessa temperatura. Por exemplo, se há um aquecimento de temperatura lá no hemisfério norte durante o verão, lá eles têm altas temperaturas cada vez mais altas no verão, lá naquela região do Alasca, do Canadá, até mesmo na Groenlândia, que a gente nota, os dados de monitoramento demonstram que há aumento de temperatura. Então, como lá há aumento de temperatura, o planeta ele compensa ali com temperaturas frias no hemisfério sul. Então, parte dessas frentes frias que a gente sente aqui no Brasil mesmo, e aqui mais especificamente em Rondônia, quando a gente teve essa última camada aí de ar polar que passou por Rondônia e durou uma semana aproximadamente, é efeito desse tipo de compensação de temperatura do planeta. Porque ao mesmo tempo que a gente estava aqui sentindo muito frio lá no hemisfério norte, eles estavam batendo recorde de temperatura. Então não se engane, a gente fala que o aquecimento global não existe, é mentira dessas pessoas, tá? E agora vocês sabem a verdade porque vocês estão estudando aqui com a gente. Continuando aqui, depois de desmistificar alguns mitos, e agora vamos para uma parte de faça você mesmo, um experimento aqui bem básico que você pode fazer na sua casa. E é para demonstrar como o efeito estufa, ele realmente, como esses gases, né, contribuem para o efeito estufa. Tu pode pegar duas garrafas PET com tampa, tá? Uma dessas garrafas você amassa ela antes de tampar, e aí depois que você deixar ela bem amassada, você tampa. E a outra você deixa ela normalmente, sem nenhuma deformação, e tampa ela também. E depois você exponha essa garrafa ao sol. Depois você vai, um dia bem ensolarado, depois de um tempo você vai fazer um monitoramento. Pode ser um monitoramento assim, sem um termômetro. Se você tiver um termômetro, você pode medir a temperatura da garrafa. Se não, você pode apenas medir, né, pela sua sensibilidade e ver qual garrafa que está mais quente. Mas, quando você passar o tempo de deixar essas duas garrafas lá no sol, você vai perceber que uma delas vai estar mais quente que a outra.
que vai ser justamente a nossa garrafa que não foi deformada. Por que, que ela por que, que ela teve aquecimento superior ao da garrafa deformada? A gente precisa lembrar que a garrafa que não estava deformada, apesar de a gente não ter colocado nada dentro dela, ela não está vazia, ela está cheia de ar. Então, ar, pessoal, a gente tem uma mistura de gases dentro dessa garrafa. Então, esses gases que estão dentro dela, quando eles recebem a radiação luminosa do Sol, eles transformam essa energia em calor e armazenam calor ali dentro dessa garrafa. Então, por isso, essa garrafa vai estar mais quente do que a deformada, porque a deformada vai ter menos ar dentro dela, então, portanto, menos capacidade, né, de armazenar calor ali. Outro experimento que a gente pode fazer é de pegar uma garrafa, e é só uma garrafa mesmo, uma garrafa sem deformação nenhuma, você deixa ela cheia de ar, tampa e coloca no congelador. O que será que vai acontecer? Vai acontecer um negócio muito legal, que vocês já sabem, a partir da teoria. Pensem aí, façam na sua casa, porque no próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês o que vai acontecer, tá bem? Eu aguardo vocês e até mais.